Queremos convidá-los a abrir a palavra de Deus no livro do profeta Amós. Chegamos ao capítulo final do livro de Amós. Amós, capítulo 9, nós vamos hoje do verso 1 até o verso 6. Depois ainda teremos mais duas mensagens em Amós e vamos terminar o livro. Amós, capítulo 9, de 1 a 6. Se vocês foram capazes de achar sofonias, Amós não deve ser um problema, né? Amós 9, de 1 em diante. Vi o Senhor que estava em pé junto ao altar, e me disse: fere os capitéis, estremecerão os umbrais, e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. Matarei a espada até o último deles, nenhum deles fugirá, e nenhum escapará. Ainda que desçam ao mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá. Se subirem ao céu, de lá os farei descer. Se esconderem no cimo do Carmelo, de lá buscá-los-ei, e de lá os tirarei. E se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, de lá darei ordem à serpente, e ela os morderá. Se forem para o cativeiro diante de seus inimigos, ali darei ordem à espada, e ela os matará. Porei os olhos sobre eles, para o mal, e não para o bem. Porque o Senhor dos exércitos, é o que toca a terra, e ela se derrete, e todos os que habitam nela se enlutarão. Ela subirá toda como o Nilo, e se abaixará como o rio do Egito. Deus é o que edifica as suas câmaras no céu, e a sua abóbada fundou na terra. É o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Nós vamos orar mais uma vez. Ó Deus, nós pedimos iluminação do Teu Espírito Santo para a compreensão da Tua palavra. Te damos graças pelo privilégio de poder estudá-la livremente em nosso país. Te damos graças por esse momento de culto, quando o Teu povo se reúne aqui, e também quando se reúne em tantos outros lugares no mundo, nesse que é o primeiro dia da semana, o dia do Senhor. Pedimos ao Pai que apliques essa palavra ao nosso coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, essa é a última visão de uma série de 5 visões que Deus deu ao profeta Amós, concernente ao futuro da nação de Israel. Amós viu gafanhotos, viu incêndio, viu Deus em cima da parede com um prumo, viu um cesto de frutas maduras de verão, e agora ele vê Deus ao lado do altar. Essa última visão, ela segue na mesma direção da visão do cesto de frutas maduras. As frutas maduras, prontas para serem comidas, era a nação de Israel pronta para o juízo. E agora, essa última visão é a confirmação de que o juízo de Deus virá inexoravelmente, de que não haverá escapatória nenhuma para os habitantes do Reino do Norte, e que ninguém poderia fugir daquele dia, o dia do juízo, que Deus haveria de trazer como castigo sobre o Reino do Norte. Essa visão aqui ela é diferente das outras, porque nas outras Deus se manifestou através de símbolos, gafanhotos, pragas, seca, um prumo, um cesto de frutas, mas aqui Deus aparece pessoalmente, sem símbolo nenhum, ao lado do altar, aparece ao seu profeta, indicando que ele está vindo pessoalmente executar o juízo. E que ele começa na falsa religião do Reino do Norte, ali no altar. Amós, então, nesse texto que nós lemos, ele anuncia o juízo de Deus, ele fala da visão que ele teve, o que ele viu e o que ele ouviu. Ele fala de que Deus vai exercer o seu juízo sobre aquela religião falsa do Reino do Norte, a nação de Israel, que ninguém poderia escapar do juízo de Deus, e a razão é porque Deus é aquilo que ele é. Então, é o que nós veremos nessa manhã, aprendendo algumas características do juízo de Deus sobre os ímpios e os falsos religiosos, que são válidos não somente para o presente, mas também para o dia do juízo. Então, primeiro ponto, Deus vai exercer juízo contra toda religiosidade falsa. Verso 1, vi o Senhor que estava em pé junto ao altar. Para nós lembrarmos aqui, para nós entendermos bem o que está em jogo, nós precisamos nos lembrar mais uma vez da história dos 2 reinos. Quando Salomão morreu, seu filho Roboão ocupou o trono e todas as 12 tribos vieram prestar lealdade a ele, e um homem chamado Jeroboão fez a seguinte pergunta a Roboão: você vai diminuir os impostos? Porque o seu pai Salomão cobrava muitos impostos. E Roboão respondeu de maneira insensata. Ele disse: o meu dedo menor é mais grosso do que a cintura do meu pai. Ele castigou vocês com chicotes, eu vou castigar com escorpiões. Não é? Parece que não é de hoje, que nem sempre todo governante tem habilidade quando fala. Então, Roboão disse aquela bobagem para o povo. O resultado é que Jeroboão, então, tomou a liderança
e separou 10 tribos, dizendo: nós não vamos seguir ao filho de Davi, nós não vamos seguir a casa de Davi, nós vamos nos separar. E Jeroboão, então, começa o reino do norte, cuja sede estava em Samaria, e Roboão, que era descendente de Davi, ficou com o reino do sul, Judá e um pedaço da tribo de Benjamim. E aí, então, vem o que a Bíblia chama o pecado de Jeroboão. Porque Jeroboão ficou pensando o seguinte: bom, daqui a pouco vai ser a festa da Páscoa e todo mundo vai descer para Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa lá. Depois tem a festa dos tabernáculos e depois tem Pentecostes e o povo todo vai continuar indo para Jerusalém. Então, teve uma brilhante ideia. Ele abriu 2 santuários, um na cidade de Betel e outro em Gilgal, que ficava no estado na tribo de Dan. E fez 2 bezerros de ouro, colocou um em Betel e outro em Gilgal, e disse: israelitas, vocês não precisam descer para Jerusalém para adorar. Eis aqui os deuses que tiraram vocês do Egito. Vocês adoram a Deus aqui em Betel, em Gilgal. Ele aproveitou e abriu mais um santuário em Beceba, que ficava mais ao sul. E na capital Samaria tinha um templo também. E aí ele chamou sacerdotes, porque os sacerdotes tinham ficado no sul para poder ministrar no templo lá em Jerusalém. E aí ele saiu levantando sacerdotes de entre o povo, contrário à lei de Deus. E fez uma imitação do culto a Deus em Jerusalém, tanto em Betel, como em Gilgal, como em Beceba e como em Samaria. Ali os sacerdotes nomeados por Jeroboão, traziam sacrifícios, seguiam as festas e o calendário proposto por Moisés, como Deus tinha mandado na lei, ou seja, era uma imitação do culto que se fazia lá em Jerusalém. O alvo de Jeroboão era segurar o povo no reino do norte para que eles não descessem para o reino do sul. Deus mandou profetas, vários profetas, para o reino do norte, denunciando aquele culto falso, denunciando aquela imitação, aquela idolatria, afora os pecados sociais cometidos pelo povo, os ricos oprimindo os pobres. E agora, finalmente, Deus manda Amós para anunciar a chegada do juízo de Deus. A paciência de Deus já havia terminado, a 4ª transgressão havia chegado e Israel estava pronto para o juízo como um cesto de frutas maduras. É nesse contexto, então, que acontece a 5ª visão que Deus deu a Amós concernente àquela religião falsa, aquela imitação que havia em Betel, Gilgal, Beceba e Samaria. A visão provavelmente aconteceu durante um culto ou uma festa, uma daquelas festas religiosas no Santuário Nacional de Betel, que era o mais importante, era onde os reis iam adorar. E Amós está ali, havia um grande altar ali em Betel, ao lado da imagem do bezerro de ouro, e ali no altar se faziam sacrifícios ao bezerro de ouro, era onde se esperava que Deus aprovasse o povo e perdoasse o povo. E de repente os olhos de Amós se abrem, e ele olha e ao lado do altar ele vê o Senhor. Ele vê a Deus, não nos é dito aqui em que forma ele viu a Deus, mas ele viu a Deus. E Deus estava em pé ao lado do altar. E então ele ouve Deus dando duas ordens específicas. Primeira, estou no verso 1. Falando com o profeta, Deus diz: fere os capitéis e estremecerão os umbrais. Essa ordem, dirigida a Amós, pode significar o seguinte: Amós, pela tua profecia, eu vou fazer esse templo cair. A tua profecia é como um martelo, é como uma marreta. Bate nas colunas que seguram esse templo e eu vou fazer com que esse templo caia. Ou essa ordem pode ter sido dada para o anjo destruidor, o anjo que era o executor do juízo de Deus. O que quer que seja, Deus aqui está dizendo que através das palavras de Amós, ou como Amós havia profetizado, ele haveria de destruir todos os santuários do Reino do Norte e acabar com toda a religião falsa, aquela imitação de religiosidade que os judeus haviam criado para si. Uma religião que não estava de acordo com a vontade de Deus, uma religião de interesses que foi criada por motivos políticos, onde as pessoas fingiam que adoravam a Deus adorando o bezerro de ouro. Basta, diz Deus. Dirige-se a Amós e diz: Amós, derruba as colunas porque eu vou fazer com que esse templo caia. Com isso anunciando a futura destruição do templo. A segunda ordem que ele ouve aqui, é a seguinte, está ainda no verso 1. Faz tudo em pedaços, sobre a cabeça de todos eles. Ou seja, primeiro ele manda que Amós derrube o templo, e em seguida diz que tudo deveria ser feito em pedaços e caísse sobre a cabeça de todos. O resultado seria a morte de todos os que estavam aqui, lembrando a história de Sansão, que em certa ocasião, naquela ocasião em que Sansão agarrou-se com uma coluna do templo, estando todos os filisteus presentes no santuário de Dagom, que era a divindade principal da Filístia,
Sansão agarra-se na coluna, derruba aquela coluna e o templo cai, matando milhares de filisteus de uma só vez. O texto bíblico, inclusive, diz que Sansão matou mais filisteus na sua morte do que durante a sua vida. Então, o quadro aqui é esse. Deus dizendo a Amós, fere as bases do templo, as colunas, faz em pedaços e faz com que caia tudo sobre a cabeça desse pessoal. Com isso, dizendo que o fim daquele santuário havia chegado. Os pedaços cairiam sobre a cabeça de todos, causando ali a morte. A razão, nós já vimos. Deus não ia mais tolerar essa imitação de religião, essa imitação do seu culto que ele havia revelado à nação de Israel. Esse culto era falso e tinha sido organizado com objetivos outros. Eu creio, meus irmãos, que Deus é o mesmo hoje. Ele aborrece todo culto falso. Ele aborrece toda imitação de culto, daquele culto que ele nos revelou na sua palavra, no Antigo Testamento a Israel, e no Novo Testamento, através dos apóstolos, na pessoa de Cristo Jesus. Ele aborrece e julga toda falsificação da verdadeira religião que ele nos revelou, e não somente isso, aqui, é claro, estão incluídas as seitas, as heresias, mas eu creio que esse julgamento também é sobre todos os que imitam ser cristãos, os que fingem ser cristãos, como os israelitas que fingiam que estavam temendo a Deus, guardavam as festas religiosas, traziam os seus sacrifícios, mas o coração deles estava nos bezerros de ouro, e ao mesmo tempo eles viviam uma vida completamente fora do padrão de Deus. Assim como Jesus, no dia do juízo, ele vai dizer para muitos que alegarão, no teu nome fizemos milagres, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos muitas maravilhas. A resposta de Jesus é, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, Deus é o mesmo, e no dia do juízo ele vai julgar toda falsa religião, todo falso religioso, todo aquele que pretende, todo aquele que imita, que aparentemente externa alguma devoção, algum compromisso com Deus, mas Deus que conhece os corações, conhece todas as coisas, ele não irá suportar e ele não irá permitir que esse tipo de coisa passe impune. Então, esse é o primeiro ponto aqui, a visão da destruição do santuário de Betel, indicando com isso que Deus ia pôr um fim àquela falsa religião que o rei Jeroboão havia instalado e que continuava durante os dias de Amós. O segundo ponto da passagem é que naquele dia não haverá refúgio para os mentirosos, para os falsos devotos de Deus. Não haveria como escapar tentando fugir da presença de Deus. Os israelitas não teriam para onde se refugiar. Os bezerros de ouro não os salvariam. O templo de Betel não salvaria. O templo de Gilgal não salvaria. O templo de Beceba não salvaria. Nada daquilo em que eles confiavam seria capaz de salvá-los do juízo de Deus. Veja, final do verso 1. Deus diz assim, matarei a espada até o último deles. Note a sequência. Amós, derruba o templo cai, mata todo mundo, aí Amós diz, Deus, aquele escapou. Aí Deus escapou não, eu vou pegá-lo com a espada. Vou matar todos com a espada. Quem escapar da destruição do templo, eu vou matar com a espada. Virei atrás deles, veja o final do verso 1. Nenhum deles fugirá e nenhum escapará. Ou seja, destruição total, absoluta do Reino do Norte, juntamente com os seus santuários e sua falsa religião. Os israelitas não teriam para onde escapar. Inclusive, há aqui um jogo de palavras interessante no hebraico, no final do verso 1, literalmente está dizendo assim, nenhum fugitivo fugirá e nenhum que escapa, escapará. É a maneira dos hebreus, dos judeus, expressarem essa destruição absoluta. Em seguida, Amós menciona 5 lugares onde os judeus pensariam em fugir de Deus. Para onde eu fugiria de Deus? O juízo está chegando. Deus veio realmente com a espada para me destruir, para destruir toda falsa religião. Eu me sinto culpado, eu sei que eu serei condenado, eu vou fugir de Deus. Tinha 5 lugares onde os judeus podiam fugir. O primeiro deles está aí no verso 2. Ainda que desçam ao mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá. Literalmente no hebraico, ainda que cavem até o inferno. Ainda que cavem até o Sheol, é a palavra hebraica, que significa o local dos mortos e, com frequência, o local dos mortos condenados. Então, imagine a figura, o sujeito cavando terra adentro até o inferno para poder escapar de Deus e, surpresa, quando chega no inferno, Deus está lá. Deus está lá. Alguém já disse que inferno é a ausência de Deus. Isso não é correto biblicamente. Deus está assim lá, mas ele está em juízo. Porque Deus está em todo lugar, não existe lugar nenhum em que Deus não esteja. E Deus está lá em juízo. Deus vai atrás, os caras cavando terra dentro para fugir de Deus, chegando lá no lugar dos mortos, e diz aqui que, ainda que desçam ao mais profundo abismo,
a minha mão os tirará de lá. Segundo lugar que eles poderiam correr. Final do verso 2. Se subirem ao céu, aí é o extremo, né? De lá os farei descer. O céu seria o extremo, o local mais extremo do universo conhecido. Ainda que eles pegassem uma nave espacial e viajassem para o fim do universo conhecido, ainda lá eu vou buscá-los, ainda lá eu vou caçá-los e de lá eu vou trazê-los de Deus. Terceiro lugar, verso 3. Se esconderem no cimo do Carmelo, de lá buscá-los-ei e de lá os tirarei. Monte Carmelo era o monte mais alto da Palestina, cheio de florestas e cheio de cavernas naturais, onde seria fácil achar um abrigo. Mas Deus diz aqui que ainda que eles fujam para o alto do Monte Carmelo e se escondam em algum lugar, eu buscá-los-ei e de lá os tirarei como um caçador que vai atrás da sua presa. Essa é a ideia no hebraico. Eu os caçarei. Eles não têm onde se esconder, ainda que seja no alto do Monte Carmelo. Em terceiro lugar, ainda no verso 3, se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, de lá darei ordem à serpente e ela os morderá. Em frente ao Monte Carmelo está o Mar Mediterrâneo. Então é um contraste bonito, Monte Carmelo e o Mar Mediterrâneo. Se fugirem para o alto do Monte Carmelo, eu vou caçá-los. Se eles mergulharem no Mar Mediterrâneo até o fundo, Deus diz, eu tenho lá um servo que vai fazer a minha vontade, a serpente marinha. Ninguém sabe que monstro é esse. Mas ele aparece, ele às vezes é chamado de Leviatã no Antigo Testamento. Deus dará ordem ao Leviatã, a serpente marinha, para que morda esses fugitivos e os mate no fundo do mar. Não tem para onde fugir de Deus. A última opção, verso 4. Se forem para o cativeiro diante dos seus inimigos, ali darei ordem à espada e ela os matará. A quinta opção era, então, para não morrer, eu vou me entregar como cativo, eu vou me render e vou me tornar escravo do povo da Síria, porque eram os assírios os instrumentos que Deus estava levantando para realizar toda essa destruição na nação de Israel. A opção de não morrer seria se render e se tornar escravo. Mas olha o que é que Deus diz. Mesmo que vão para o cativeiro diante dos seus inimigos, ali darei ordem à espada e a espada os matará. Nem que eles se rendam, nem que eles se entreguem como cativos aos seus inimigos, eu vou poupá-los. Porque se eles fizerem isso, eu vou dar ordem à espada e a espada matará. Deus tem os seus recursos. Essa passagem ela é muito clara aqui. O que Amós está dizendo é que chegou o tempo da quarta transgressão. O cesto está cheio de frutas maduras, agora não tem mais escapatória. A razão está no final do verso 4. Porei os olhos sobre eles para o mal e não para o bem. A expressão colocar os olhos sobre, quando se refere a Deus no Antigo Testamento, sempre tem a ideia de proteção. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Não é essa uma expressão bíblica bem conhecida? Deus olhando, vigiando, tomando conta do seu povo, olhando as necessidades do povo. É a mesma expressão que acontece aqui, só que Amós reverte. Ele diz assim, porei os olhos sobre o meu povo, mas para o mal e não para o bem. O mesmo Deus que antes olhava com benevolência, com cuidado para ver as necessidades do seu povo, é o Deus que agora vai olhar, procurando o momento, procurando a hora certa, a forma certa de trazer o mal sobre o seu povo. Quando fala em mal aqui, o mal aqui é o juízo, é óbvio pelo contexto. Quando diz assim, eu tenho os meus olhos sobre eles para lhes fazer o mal e não o bem, o mal aqui é o juízo, e o bem seria bênçãos materiais, libertação, vitória. É importante porque às vezes as pessoas pegam passagens como essas e dizem assim, ó, aqui, Deus é o autor do mal. Não, estamos falando de dois males diferentes. Deus é o autor do mal, castigo. Mas o mal, como pecado e princípio, Deus não é o autor do mal. A Bíblia é muito clara nisso e a nossa confissão de fé diz nos decretos de Deus que Deus, ele ordenou tudo que existe e decretou tudo que acontece sem que com isso ele seja o autor do mal. Nós não podemos dizer que Deus é o autor do mal. Ele é o autor do mal, juízo e castigo, como está claro aqui. Ele vai pôr os olhos sobre a nação de Israel, não para o bem deles, mas para o mal. Por isso que não há lugar para onde eles vão escapar. Do verso 5 até o verso 6, Amós expõe esse motivo pelo qual ninguém pode fugir de Deus. E ele faz isso na forma de uma doxologia. Doxologia é um hino de louvor e exaltação a Deus. E Amós já usou isso, esse recurso, duas vezes. No capítulo 4, verso 13, ele diz assim, Deus é quem forma os montes e cria o vento, declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos é o seu nome. E no capítulo 5, versos 8 e 9, Amós já tinha dito,
Procurai o que faz o sete estrelo e o Órion, e torna a densa treva em manhã, e muda o dia em noite, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. Duas doxologias, todas elas terminando com a expressão Senhor é o seu nome. E agora tem a terceira doxologia, que está aí no capítulo 9, do verso 5 até o verso 6. Amós se refere a Deus, exaltando o nome de Deus, dizendo quem Ele é, e com isso explicando por que é que não adianta fugir para o inferno, para o céu, para o alto do monte, para o fundo do mar, se entregar aos inimigos. Deus vai atrás e Deus vai encontrar você, e Ele vai executar o juízo que Ele tem contra você. Não há como fugir da presença de Deus. Por quê? Aqui ele explica. Primeiro, porque Deus é Adonai, início do verso 5. Ele usa 3 nomes aqui para se referir a Deus. Ele usa 3 dos nomes de Deus. Primeiro, Ele é Adonai, é o primeiro Senhor que aparece aí no verso 5. Por que Adonai? Adonai fala da soberania de Deus, o fato de que Ele é poderoso. A palavra expressa que Deus é Senhor, Ele é dono de tudo que acontece. Em seguida, Amós acrescenta, o Senhor dos exércitos, aí já é outro nome, é Yahweh Sabaoth, Senhor dos exércitos, se referindo ao fato de que Deus criou o exército dos céus, o exército dos anjos, e que, por isso, Ele tem domínio sobre toda a criação. E, finalmente, no final do verso 6, ele diz, Senhor é o seu nome, aí o nome já é Yahweh, que é o nome que fala da essência de Deus, que fala da eternidade de Deus. Yahweh é o nome pelo qual Deus se revelou à nação de Israel, é o nome pactual de Deus, que lembra a aliança de Deus para conosco, e que significa simplesmente, eu sou o que sou. Então, Ele é Adonai, Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é Yahweh. Então, como é que você pensa que você vai escapar dele? Ele é o único Deus verdadeiro, não há outro Deus, é o Deus da aliança, é o Deus do pacto, que criou todas as coisas. E isso, então, é detalhado por Amós com algumas afirmações sobre o que Deus faz. Começando no verso 5, porque o Senhor dos exércitos, primeiro, é o que toca a terra e ela se derrete, e todos os que habitam nela se enlutarão. Basta um toque de Deus na terra e ela se derrete toda como manteiga no fogo. Olha o poder desse Deus. Basta ele tocar na terra. Amós aqui está falando de catástrofes naturais, tsunamis, terremotos, tempestades, furacões, secas, ventos, tudo atende a Deus, tudo obedece a Deus, e basta um toque do dedo dele para que a terra sofra todo tipo de calamidade pelo seu poder, uma vez que ele é o Deus que é criador de todas as coisas. E com isso ele diz, toda a terra se enluta, os homens sofrem, eles sentem, choram de tristeza, choram de dor por conta das calamidades que Deus pode trazer sobre a terra, sendo ele o que ele é. Ainda agora no verso 5 ele diz que Deus faz com que a terra suba como o rio Nilo e se abaixe como o rio do Egito. Rio Nilo e rio do Egito é a mesma coisa, só tem um rio que é o rio Nilo. Para não repetir o nome, o profeta usa um termo diferente, não é? Mas ele está dizendo que da mesma forma como o rio Nilo, conhecido pelas suas marés, o rio enchia, ele transbordava e trazia destruição sobre as cidades ribeirinhas, o rio também se abaixava e às vezes ficava seco, trazendo grandes desgraças para o Egito também. Da mesma forma que o rio Nilo enchia e secava, Deus também pode trazer sobre a terra desgraças decorrentes tanto da enchente como também da seca do rio. Maneiras de Amós definir ou dizer ou explicar o poder de Deus, pelo qual ninguém pode escapar dele. No verso 6 ele diz assim, Deus é o que edifica as suas câmaras no céu, e a sua abóbada fundou na terra. Essa é a passagem, o versículo mais difícil do capítulo 9 de entender. E se você consultar aí os comentaristas e as versões, vocês vão ver que elas não concordam exatamente. Depois de estudar e analisar, não vou dar os detalhes para vocês, o trabalho de exegese e pregação é como a gente prepara uma refeição. A gente vai na cozinha, mistura os ingredientes, cozinha é suja, né? A gente pega esse ingrediente, pega aquele outro ingrediente, corta a cebola, né? Bota aquele avental para não se melar, derrama molho e tudo mais. Aí a gente faz o prato bonitinho e leva para a sala. Então eu não preciso trazer o que eu fiz na cozinha aqui para vocês, né? Estou trazendo só a coisa pronta para ser comida. Mas depois de todo o trabalho, a conclusão, a tradução que parece mais coerente é dizer o seguinte, significa o seguinte, Deus é quem edifica a sua casa, Deus constrói a sua casa no céu. E a abóbada é um arco arredondado assim. Ele coloca por cima da sua casa no céu e o fundamento está até a terra. Ou seja, a casa de Deus está nos céus, está emoldurada por um fundamento que vem até a terra. O que é que isso significa? Significa que Deus habita acima de nós, que Ele habita num local majestoso e que Ele tem domínio sobre o céu e sobre a terra. Ele domina sobre tudo. As câmaras estão no céu, a abóbada tem fundamento na terra. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. E finalmente,
Final do verso 6, Deus é o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Aquilo que a gente chama de evaporação e a formação de nuvens para a chuva, a água do mar evapora, forma nuvens e depois cai sobre a terra. É o processo natural pelo qual as chuvas acontecem. E Amós diz que é Deus quem faz isso. Deus é que chama as águas do mar e depois as derrama sobre a terra. Ou seja, ele tem domínio sobre os fenômenos naturais, não é um Deus ausente. O universo não é um relógio que Deus deu corda e deixou funcionando. Deus está presente em todos os processos naturais. É ele que sustenta o universo, que faz com que as leis naturais continuem em operação. Senhor, Yahweh, é o seu nome. Final do verso 6. Então nós vimos a visão. Deus aparece e diz, eu vou destruir esse templo, Amós, e o que escapar eu vou matar a espada. Segundo, eles não têm para onde fugir. Se for para o inferno, eu vou pegar. Se subir no céu, eu mando descer de lá. Se for para o alto do Carmelo, eu vou caçar. Se for para o fundo do mar, a serpente está esperando. Se entregar aos inimigos, a espada vai pegar. Por quê? Porque eu sou o Deus da aliança, eu sou o eterno, eu sou o que sou. Eu posso tocar na terra e ela se derrete. Eu posso fazer a terra como o rio Nilo, que sobe e desce e destrói tudo. Basta uma palavra minha, basta um toque meu para que esses desastres venham até vocês, porque a minha casa está nos céus e o fundamento está aqui sobre a terra. Yahweh é o meu nome, eu sou o Senhor, você não tem como escapar de mim. Nós terminamos aqui com algumas aplicações para nós, queridos irmãos e amigos. A primeira delas, mais clara de todas, né? O texto nos ensina com muita clareza, Deus está em todo lugar. E não temos como escapar da sua presença. E essa é a visão de mundo que a Bíblia nos apresenta, de um Deus que existe, que criou a realidade e que está presente nela e age nela e na história humana. Um Deus que intervém, um Deus que atua, um Deus que está em todo lugar. Nós chamamos isso da imanência de Deus. Ele está imanente, ele está presente no seu universo. Ele não é o mundo, ele é transcendente, mas ele está presente no mundo, ele age no mundo, portanto, você não tem como fugir dele. Essa noção da onipresença de Deus, de um ser eterno, todo-poderoso, que está em todo lugar, que conhece todas as coisas, ela é um conforto para o crente. É um conforto para aquele que confia em Deus e que ama a Deus. Como diz, por exemplo, o Salmo 139, que eu queria que você abrisse aqui, e que devia ser lido ao lado de Amós aqui. Como o Salmo 139, do verso 7 até o verso 10, Davi, meditando na onipresença de Deus, ele diz assim, veja só como é parecida a linguagem, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Salmo 139, verso 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subo nos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, que é o Sheol, mesma palavra de Amós, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada, me detenho nos confins do mar, lembra lá, mar Mediterrâneo, fundo do mar? A tua destra me susterá. E se eu digo as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Você vê que a ideia de que Deus está em todo lugar, para Davi, é um grande conforto. Deus, aonde eu for, o Senhor vai me guiar. Aonde eu estiver, a tua mão me susterá. Qualquer lugar que eu for, eu posso contar contigo. Se você é crente no Senhor Jesus, se você crê nesse Deus, a ideia de que Ele existe, que Ele está em todo lugar, que Ele vê todas as coisas, que Ele pode todas as coisas, é o maior conforto que você pode ter nesse mundo. Porque se esse Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele é a nosso favor, quem poderá ser contra nós? É nesses termos que Paulo termina a parte doutrinária da carta aos Romanos, dizendo assim, Ele que não poupou seu próprio Filho, antes o entregou por nós, como não nos dará com Ele todas as coisas? E Paulo pergunta, quem pode nos separar do amor de Deus? Aí ele diz, nem morte, nem vida, nem principados, potestades, coisas do porvir, coisas do presente, absolutamente nada pode nos separar do amor desse Deus grandioso. A onipresença de Deus, a onisciência dele, os seus atributos, eles são um grande conforto para o cristão. Entretanto, eles são o terror mais profundo do incrédulo, o terror mais profundo do ímpio, o terror mais profundo do desobediente, que é o caso aqui de Amós. Veja como aqui a onipresença de Deus não é usada como conforto, mas para infundir terror, dizendo, você não pode fugir de mim. Onde você for, eu vou lhe buscar, eu vou lhe caçar. Se você escapar de um, você vai cair no outro. Onde você for, o meu poder está lá. Onde você for, a minha santidade e o meu juízo vai lhe acompanhar.
Então, a onipresença de Deus para o crente é um alívio, mas para o ímpio é um terror. Ele saber que está sendo cercado, vigiado 24 horas por dia por um Deus que conhece os seus pensamentos, os seus atos, as suas palavras, que lê o seu Facebook, que segue o seu Instagram, ou vê o seu Twitter, sabe de tudo que ele faz, no oculto, no privado em particular, nos seus pensamentos, que deve ser um horror para uma pessoa que tem sua consciência culpada, que não tem consciência do perdão dos seus pecados, que se vê diante desse Deus que sabe todas as coisas. Segunda coisa que eu quero tirar aqui como lição para nós e terminar, é que o único refúgio que nós temos contra a ira de um Deus que é onipresente e onipotente é a cruz de Cristo. Não tem outro lugar aonde você possa se esconder de Deus, a não ser a sombra da cruz do Calvário, porque ali o Senhor Jesus suportou toda essa ira de Deus. Ele bebeu até a última gota do cálice da ira de Deus. Ele suportou o juízo de Deus. Tudo isso que está sendo dito aqui, Cristo suportou em nosso lugar. A morte, a destruição, o derramar da ira de Deus, Ele levou em nosso lugar. Portanto, é somente a cruz de Cristo que nós podemos encontrar abrigo contra a ira de um Deus que é onipresente e onisciente. Qual é o seu refúgio nessa manhã? Uma religião falsa? Uma imitação? Está parecendo ser cristão? Você se declara cristão? De fato, por quê? Qual é a sua esperança diante de um Deus que conhece você e que diz que Ele não suporta a iniquidade por muito tempo? Por 3 ou 4 transgressões, é a mensagem de Amós, eu não perdoarei. Um Deus que diz que as frutas amadurecem e chega uma hora de serem colhidas. Qual é o seu refúgio? Qual é a sua esperança? Qual é a sua confiança? Espero que nessa manhã Deus fale ao nosso coração. E que Deus nos ajude, que Ele nos mostre que não basta apenas que nós sigamos a verdade, mas que nós vivamos essa verdade. Que não basta apenas insistir num culto que esteja de acordo com os padrões da palavra de Deus, mas para que nós o cultuemos com o espírito reto e pelas razões corretas. Que não haja aqui no nosso meio, entre os nossos jovens, gente fingindo de crente, quando o coração de fato está em outro lugar, porque Deus vai atrás de você. Ele vê e Ele vai atrás de você. E que por isso que Amós diz, prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Oremos. Ó Senhor, saber que Tu estás aqui exatamente nesse momento e que a Tua presença enche esse lugar, nos traz grande conforto, alegria e enche o nosso coração de júbilo. Ao mesmo tempo nós nos encolhemos diante da Tua santidade e corremos para a cruz, onde somente nela podemos encontrar perdão. Eu quero orar por aqueles que estão aqui nesta manhã e que estão tentando se esconder num refúgio de mentiras. Que o Senhor destrua todos estes falsos refúgios. E que essa pessoa se veja diante da Tua santidade. E que corra para Jesus para receber o perdão. Que se arrependa, que creia e seja lavada e purificada no sangue de Jesus. Porque se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Mas se o Senhor for contra nós. Por isso, Senhor, aplica essa palavra nos nossos corações, abençoa essa igreja, nos dá um avivamento espiritual genuíno que quebre as fontes do pecado e nos renove e nos dê uma nova devoção, um novo compromisso contigo. Perdoa-nos e livra-nos do mal, e também agora quando vamos estudar a Tua palavra na escola dominical, fala ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.